Pense comigo, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes você já sentiu o peso da inveja rondando sua vida? Quantas vezes percebeu pessoas sorrindo diante de você, mas carregando no coração sentimentos de falsidade, de maldade, até mesmo de perseguição? Imagine por um instante que você pudesse encontrar em um só salmo a chave para vencer não apenas a inveja, mas também todo o ataque do inimigo contra a sua vida. E se eu te disser que essa chave está no Salmo 62, hoje eu vou revelar como essa oração poderosa pode destruir as armadilhas da inveja, anular os ataques dos inimigos e trazer descanso à sua alma. E o mais impactante, a revelação final que vou compartilhar é a mais poderosa de todas. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Propósito Divino Salmos, onde mergulhamos juntos nos mistérios e nas promessas contidas na Palavra de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho e sobre todos os que você ama. Hoje eu profetizo que ao longo deste estudo, correntes espirituais serão quebradas e você sentirá o peso da inveja e das perseguições se dissolvendo diante da presença de Deus. Antes de prosseguirmos, eu peço a você um gesto de fé. Inscreva-se agora mesmo no canal Propósito Divino Salmos. Deixe o seu like, compartilhe esta mensagem com alguém que você ama e escreva nos comentários o nome da sua cidade ou estado. Eu quero orar por você e pela sua região, pedindo que o Senhor levante um muro de proteção contra toda obra de inveja e contra todo inimigo espiritual que se levanta contra o povo de Deus. O Salmo 62 começa dizendo: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Salmo capítulo 62, versículos 1 e 2. Aqui encontramos uma revelação grandiosa. A verdadeira força não está em confrontar a inveja com palavras, nem em tentar revidar ataques com atitudes humanas. A verdadeira força está em silenciar a alma diante de Deus, porque somente Ele é a nossa defesa e a nossa rocha inabalável. Repare que Davi, o autor deste salmo, viveu intensamente a experiência de ser perseguido. Ele conheceu de perto a dor da traição, da falsidade e da inveja. Mas ao invés de reagir com ódio, ele escolheu esperar em Deus. Isso nos ensina algo profundo. O silêncio diante de Deus não é passividade, é estratégia espiritual. É reconhecer que não precisamos provar nada a ninguém, porque quem nos justifica é o Senhor. E aqui eu quero te perguntar: quantas vezes você já perdeu noites de sono por causa da inveja de alguém? Quantas vezes ficou angustiado por perceber ataques que vinham até mesmo de pessoas próximas? Diga: eu escolho descansar em Deus, porque essa declaração vai marcar a sua vida a partir de hoje. O Salmo 62 é uma verdadeira canção de confiança. Ele destaca que a repetição da expressão somente em Deus é um convite para fixarmos os olhos no Senhor e não nas circunstâncias. É como se Davi estivesse nos dizendo: não olhe para o inimigo, olhe para Deus. Não tema a inveja, confie no Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando você decide descansar em Deus, os inimigos podem tramar, a inveja pode se levantar, mas nada disso prospera. É exatamente o que Isaías, capítulo 54, versículo 17 declara: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. O Salmo 62 é um lembrete de que a nossa defesa não vem dos homens, mas do próprio Deus. E hoje eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra: o Senhor é a sua fortaleza, a sua rocha firme, o seu refúgio seguro. Enquanto você confia, Ele age.
Enquanto você descansa, ele trabalha em seu favor. Quero que você perceba como Davi descreve com clareza o agir dos inimigos. Nos versículos 3 e 4 ele declara: até quando acometereis vós a um homem para derrubá-lo, como se fosse uma parede pendida ou uma sebe quase a cair? Eles somente consultam como o derrubar da sua dignidade, deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no interior maldizem. Que descrição perfeita daquilo que muitos de nós enfrentamos. Pessoas que se aproximam com palavras doces, mas carregam no coração a inveja, a falsidade e a intenção de derrubar. Veja como a Bíblia é atual. Ela descreve exatamente o que vivemos em nossas relações. Quantos aqui já se sentiram como uma parede prestes a cair, enfraquecidos pelas críticas, pela maldade ou pela inveja? É aqui que precisamos compreender. A inveja não é apenas um sentimento humano. Ela é uma arma espiritual usada pelo inimigo para tentar desestabilizar os filhos de Deus. A inveja cega, corrói e gera perseguição. Basta lembrarmos da história de José, em Gênesis capítulo 37. Seus irmãos o invejaram por causa dos sonhos e da bênção de Deus sobre sua vida. E o que fizeram? Tentaram destruí-lo. Mas foi justamente essa inveja que o empurrou para o propósito maior: tornar-se governador do Egito e salvar sua família da fome. Perceba, querido irmão, querida irmã, quando alguém se levanta contra você por inveja, isso não significa que você está em desvantagem. Pelo contrário, é um sinal de que existe um propósito grandioso de Deus em sua vida. O inimigo só ataca quem carrega a promessa. Se você está enfrentando inveja, é porque existe um brilho espiritual que incomoda as trevas. E aqui está o segredo do Salmo 62. Davi não foca nos inimigos, ele foca em Deus. Ele não gasta sua energia revidando, ele investe sua fé confiando. Essa é a estratégia divina: não se rebaixar ao nível da inveja, mas se elevar ao nível da confiança em Deus. É exatamente isso que o apóstolo Paulo afirma em Romanos, capítulo 12, versículo 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Agora eu quero fazer uma pausa e falar diretamente com você. Quantas vezes você já quis responder à altura, devolver na mesma moeda, mostrar sua força diante da inveja ou do ataque? Mas o Espírito Santo está te dizendo: descansa em mim. Eu sou a sua defesa. Quando você entrega a causa ao Senhor, Ele transforma o que era perseguição em testemunho, o que era inveja em promoção, o que era ataque em vitória. Davi conhecia essa realidade. Por isso, mesmo cercado por inimigos, ele declarava: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Isso não era apenas poesia, era uma convicção profunda. Ele sabia que os inimigos podiam até tramar, mas jamais poderiam remover a proteção divina. E eu te pergunto, você tem descansado em Deus ou tem se preocupado em demasia com a inveja e os ataques? Declare: eu escolho confiar na rocha que é Cristo. Essa declaração é um escudo espiritual que reafirma sua fé e fortalece sua alma. Este salmo explica que a confiança de Davi não era cega, mas baseada em experiências passadas da fidelidade de Deus. Ele já tinha visto o Senhor livrá-lo de ursos, leões, gigantes e exércitos. Por isso, podia afirmar com segurança que Deus também o livraria da inveja e das traições. Da mesma forma, você pode olhar para trás e perceber quantas vezes o Senhor já te sustentou. Se Ele fez antes, fará de novo. Quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Toda inveja lançada contra você será transformada em degrau para a sua elevação. Assim como José foi honrado no Egito, você também será honrado diante daqueles que tentaram te derrubar. Deus vai preparar uma mesa na presença dos seus inimigos, como declara o Salmo 23, versículo 5. Se você está sentindo essa palavra falar com você, escreva agora mesmo: eu recebo esta vitória em nome de Jesus. Porque cada declaração é um ato profético.
E eu creio que muitos testemunhos nascerão a partir desta oração. Queridos irmãos e irmãs, vamos continuar nossa reflexão. Até aqui, já entendemos que a inveja é uma arma espiritual e que os inimigos podem até tramar, mas não conseguem prevalecer contra quem confia em Deus. Agora, precisamos mergulhar no coração do Salmo 62 para perceber que ele não é apenas um texto de consolo, mas uma convocação para uma postura de fé e firmeza. Nos versículos 5 e 6, Davi repete quase as mesmas palavras do início. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. É como se ele estivesse pregando para si mesmo, lembrando à própria alma que não havia outro refúgio além do Senhor. E aqui está uma revelação profunda. A maior batalha contra a inveja e contra os inimigos não acontece fora, mas dentro de nós. Não é apenas sobre o que as pessoas falam ou tramam, mas sobre o que a nossa alma escolhe acreditar. Quando a alma se desespera, os ataques dos inimigos ganham força. Mas quando a alma escolhe esperar somente em Deus, o inimigo perde o poder. Talvez hoje você esteja vivendo momentos de pressão, sentindo a inveja de colegas, parentes ou até mesmo pessoas próximas. Mas aprenda com Davi. Fale a sua alma, ministre a sua mente e declare sobre si mesmo: minha alma espera somente em Deus. Isso é mais que uma frase. É uma disciplina espiritual que nos fortalece contra o ataque do mal. A repetição desses versículos indica ênfase, como se Davi estivesse sublinhando a importância da confiança exclusiva em Deus. Isso explica que esse somente é o segredo do descanso da alma. Enquanto colocamos nossa esperança parcialmente em Deus e parcialmente em nossas forças, viveremos inseguros. Mas quando nos apoiamos unicamente no Senhor, encontramos uma paz que ninguém pode roubar. Veja que diferença. A inveja nasce da comparação, da competição, da insegurança de quem não confia no que tem. Já a confiança em Deus destrói a inveja porque nos faz descansar em quem somos nele. Se a inveja tenta roubar sua identidade, o Salmo 62 devolve a você a certeza de que sua vida está firmada na rocha. E aqui eu quero que você reflita. Você tem ouvido mais a voz dos inimigos ou a voz da palavra de Deus? Quantas vezes a maldade dos outros ecoa mais forte em nossos ouvidos do que a promessa do Senhor? Por isso Davi falava consigo mesmo, reforçando sua confiança, até que sua alma se alinhava à verdade de Deus. Declare: minha alma descansa somente em Deus. Essa declaração tem um poder incrível, porque coloca você na posição espiritual certa diante das batalhas. No versículo 7, Davi vai ainda mais fundo e diz: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Aqui, ele deixa claro que não apenas a proteção, mas também a honra vem do Senhor. Isso é poderoso, porque a inveja tenta roubar a sua glória, tenta apagar o brilho daquilo que Deus colocou em você. Mas a Bíblia afirma: é Deus quem guarda sua honra. É Ele quem protege sua reputação, sua dignidade e seu futuro. Querido irmão, querida irmã, talvez alguém tenha tentado manchar sua imagem, levantar falsos testemunhos ou até conspirado contra você. Mas a palavra de Deus assegura: a sua glória está guardada em Deus. Isso significa que ninguém pode apagar aquilo que Ele determinou para a sua vida. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, diz: conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. É por isso que não precisamos temer a inveja, porque quando estamos em Deus, nem mesmo as línguas mais venenosas podem tirar aquilo que Ele nos deu. E se você crê nisso, declare agora mesmo: minha honra está nas mãos de Deus. Esse salmo é como um escudo para a alma,
e que cada repetição de confiança em Deus é como uma martelada que reforça a armadura espiritual. Eu quero que você sinta isso agora. Cada vez que declara sua confiança, você está reforçando seu escudo contra a inveja, contra a mentira, contra os ataques do inimigo. E lembre-se, os inimigos podem até se alegrar momentaneamente, mas a vitória final pertence ao Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 17, nos adverte: quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Por quê? Porque a vingança não é nossa, mas de Deus. Ele sabe o tempo certo de exaltar os seus filhos e de julgar os seus adversários. Amados irmãos e irmãs, estamos chegando ao ponto mais profundo da nossa reflexão sobre o Salmo 62. Até aqui vimos que a inveja é uma arma do inimigo, que o coração dos perseguidores é movido por falsidade, mas que a resposta de Davi foi descansar na rocha firme, que é o Senhor. Agora, nesta parte final, vamos enxergar a revelação mais poderosa. A vitória não está apenas em suportar os ataques, mas em viver acima deles, protegido pela mão do Todo-Poderoso. Nos versículos 8 a 10, Davi aconselha: confiai nele em todo o tempo, ó povo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Postos na balança, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvanecais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Aqui está o segredo final. A inveja e os inimigos só têm poder quando esquecemos onde está a nossa verdadeira segurança. Davi nos ensina a derramar o coração diante de Deus, a abrir a alma, a entregar as dores, as mágoas e até mesmo as lágrimas. Enquanto os invejosos tramam, o povo de Deus ora. Enquanto os inimigos falam, os filhos do Senhor derramam o coração diante do Pai. Isso é tremendo, porque mostra que a oração não é apenas um pedido, mas um refúgio. Quando você ora, você se esconde debaixo das asas do Altíssimo, como diz o Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É exatamente essa proteção que o Salmo 62 revela. A inveja e os ataques sempre vão existir, mas eles não podem tocar em quem se esconde em Deus. Olhe para a vida de Daniel. Ele foi invejado por sua excelência, seus inimigos conspiraram para jogá-lo na cova dos leões, mas a oração foi sua defesa. Na cova, a boca dos leões foi fechada. É isso que acontece com você quando ora o Salmo 62. Os leões da inveja perdem o poder de devorar sua paz, sua honra e sua vida. E Davi continua nos versículos 11 e 12. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Eis a revelação mais poderosa. O poder não está na mão dos invejosos, nem dos inimigos, nem dos opressores. O poder pertence a Deus, e Ele, em sua justiça, retribui a cada um segundo as suas obras. Querido irmão, querida irmã, essa é a certeza que precisamos carregar. Quem se levanta contra nós com inveja não está lutando contra carne e sangue, mas contra o Deus vivo que nos protege. E a palavra final nunca será da inveja, nunca será do inimigo, será sempre de Deus. Essa declaração, o poder pertence a Deus, é a âncora de toda a confiança do salmista. Porque se o poder estivesse nas mãos dos homens, já estaríamos destruídos. Mas como ele pertence a Deus, podemos descansar seguros. Deixe eu te fazer uma pergunta. Você tem confiado mais no poder dos inimigos ou no poder de Deus? Quando você olha para a sua vida, vê a inveja como algo intransponível ou como um degrau para a vitória? Escreva nos comentários: o poder pertence a Deus e nele eu descanso.
Essa declaração é a essência do Salmo 62. Quero profetizar sobre sua vida agora. Toda inveja lançada contra você será anulada, todo ataque dos inimigos será transformado em testemunho, e o Senhor mostrará diante de todos que Ele é a sua defesa. Aquilo que tentaram usar para te derrubar será usado por Deus para te levantar ainda mais. Como José no Egito, como Daniel na Babilônia, como Davi diante de Golias, você será honrado diante de quem tentou te diminuir. Se você recebeu esta mensagem, eu quero te pedir, inscreva-se no canal Propósito Divino Salmos, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de libertação da inveja e da perseguição. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque eu quero interceder pela sua vida. E lembre-se, o Salmo 62 não é apenas um poema antigo, é uma arma espiritual atual, viva e poderosa. Use-o em suas orações, declare suas palavras, faça dele o seu refúgio. Porque quando a alma descansa somente em Deus, a inveja perde a força, os inimigos recuam e a vitória é inevitável. E antes de terminar, eu quero que você declare em voz alta, onde quer que esteja: somente em Deus está a minha salvação, a minha honra e a minha vitória. O poder pertence a Ele e ninguém pode me abalar. Essa é a vitória que destrói a inveja e desarma todos os inimigos. Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.